Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao vereador Coronel Mário para realizar leitura de versículo da Bíblia. Provai e vede quão suave é o Senhor. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor, que ouçam os humildes e se alegrem. Assim seja. Amém. Amém. Estando presente toda a edilidade, declaro aberta a presente sessão. Regimentalmente, convido a todos os presentes para cantarmos o hino de Canoinhas. Letra de Frei Eusério Schmidt, melodia de Elmi Wendmeier. Ó princesa gentil do Planalto, ergue a fronte orvalhada de luz, canta um hino de orgulho bem alto, que o clangor das fanfarras traduz. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplêndida a história até nós flamejante chegou. Capital da erva mate do pinho, das imbuias galhardas do sul, onde o sol e a amplidão tem seu ninho, e o esplendor dos trigais beijo azul. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplêndida história até nós flamejante chegou. Terra augusta de Paula Pereira, do major que assentou teu porvir, do imigrante que em pé na clareira nova raça de heróis viu surgir. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplêndida história até nós flamejante chegou. Campo, escola, indústria, oficinas forjam vida e labor sem cessar, e em teus lares promessas divinas arde o facho da pátria e do altar. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplêndida história até nós flamejante chegou. Que ressurgam dos teus campanários cantos ledos de um povo feliz, serão sempre teus lares sacrários desta gente que te ama e bendiz. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplêndida história até nós flamejante chegou. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado a ata da reunião anterior. Solicito a primeira secretária, a vereadora Thelma Bley, a realizar leitura do expediente de hoje. Expediente ordem do dia de 1º de abril de 2019.
Ofício número 21 de 2019 da Secretaria de Administração, encaminhando o impacto financeiro do projeto de lei número 24 de 2019. Ofício número 43 de 2019 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, requerendo a indicação de 2 membros desta Casa de Leis para compor o grupo de discussão da regulamentação da Lei de Tráfego de Veículos de Tração Animal. Ofício número 44 de 2019, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, encaminhando para toda a edilidade o cronograma de coleta de resíduos sólidos e coleta de materiais recicláveis do município de Canoinhas. Convite da Universidade do Contestado para o 2º Seminário Nacional sobre Educação e Desenvolvimento Regional, que se realizará nos dias 16 a 19 de julho. Ofício da Câmara Municipal de Papanduva, encaminhando cópia da lei sobre a proibição da extração de xisto. Ofício da Associação de Moradores do Bairro Jardim Esperança, solicitando a realização de indicação para a colocação de uma academia ao ar livre no referido bairro. Ofícios números 66 de 2019 do Gabinete do Prefeito, encaminhando mensagem em regime de urgência. Projeto de lei número 33 de 2019, que autoriza a custear despesas e dá outras providências. Ordem do dia para a segunda votação. Projeto de lei número 17 de 2019, que cria cargos públicos no quadro de pessoal do Poder Executivo Municipal e dá outras providências. Projeto de lei número 19 de 2019, que autoriza a realização de pagamento complementar com base nas tabelas do SUS e Cisamurc ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas e dá outras providências. Para a primeira votação, projeto de lei número 28 de 2019, que autoriza até atletas a representarem o município de Canoinhas no evento Taça Santa Catarina de Bolão 23 masculino, autoriza o município de Canoinhas a custear as despesas e dá outras providências. Indicações. Indicação número 82 de 2019, de autoria do Edil Célio Galeski, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Rafael Rotile Roeder, secretário de Planejamento, a instalação de uma academia ao ar livre no bairro Jardim da Esperança. Indicação 83 de 2019, de autoria do Edil Chico Mineiro, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Gilmar Martins, secretário de Obras, a colocação de brita na rua José Adão Fuque, rua de acesso da construção da nova igreja Sagrada Família, bairro Boa Vista. Indicação 84 de 2019, de autoria dos edis Chico Mineiro e Vilmar Sudoski, que solicitam ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Gilmar Martins, secretário de Obras, a troca da tubulação da rua Paulo Hares, em frente à residência de número 792. Indicação 85 de 2019, de autoria do edil Chico Mineiro, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Hilário Cate, secretário municipal de Meio Ambiente, para notificar o proprietário para realizar a limpeza do terreno e da calçada localizado na rua Marechal Floriano, em frente à residência de número 1233. Indicação 86 de 2019, de autoria do edil Chico Mineiro, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Luiz Alceu Vitti Júnior, diretor do DETRACAN, para que seja refeito o redutor de velocidade da rua Coronel Albuquerque, em frente à Ótica Luz. Indicação 87 de 2019, de autoria do edil Chico Mineiro, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Luiz Alceu Vitti Júnior, diretor do DETRACAN, para que seja refeito o redutor de velocidade na Avenida Senador Iva de Aquino, em frente à Fricasa. Indicação 88 de 2019, de autoria do edil Chico Mineiro, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Gilmar Martins, secretário de Obras, a colocação de pedra brita na rua Francisco Nicolau Fuque, Campo da Água Verde. Indicação 89 de 2019, de autoria do edil Vilmar Sudoski, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Gilmar Martins, secretário de Obras, a recuperação de uma boca de lobo na rua Marechal Deodoro, nas proximidades do número 475. Indicação 90 de 2019, de autoria do edil Coronel Mário, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Gilmar Martins
secretário de Obras, para que seja colocada pedra graduada compactada com rolo em toda a extensão da Rua Bento de Lima, bairro Campo da Água Verde. Indicação 91/2019, de autoria do Edil Coronel Mário, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Gilmar Martins, secretário de Obras, para que sejam colocados tubos de 60 centímetros na Rua Matias Miller, bairro Piedade, lado esquerdo da entrada da rua que dá acesso à estrada geral da localidade de Salto da Água Verde. Era o que tínhamos, senhor presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito ao primeiro secretário informar se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Sim, o vereador Chico Mineiro. Com a palavra, vereador Chico Mineiro. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, internautas que nos assistem, público aqui presente, Etel Jacomel, seja bem-vindo, assessoria de imprensa dessa casa. A respeito da minha indicação, eu acho que já é a terceira que eu faço, da Rua Coronel Albuquerque, ali em frente à Ótica Luz. Já essa semana, o presidente deu 2 enroscos ali, né? Já deu os acidentes graves ali, porque no reperfilamento, a então lombada, que é o redutor de velocidade, conhecido assim, ela ficou bem mansa, né? Para quem vem na Coronel Albuquerque, vê que ali pode passar 60 por hora, e quem adentra aí da Felipe Schmidt, dá uma seguradinha e vai pensando, então, que aquele que vem da Coronel Albuquerque vai segurar e não segura, porque a lombada, então, ela ficou muito fraquinha. Então, solicito urgente aí o Detracan para que dê uma olhada com carinho nesse cruz ali, muito perigoso. Também em frente à Fricasa Alimentos, também o pessoal desce a Senador Ivo de Aquino a toda velocidade, e lá o mesmo acontecido aqui da Coronel Albuquerque, a lombada então com o reperfilamento ficou quase despercebida, e o pessoal passa então com toda velocidade, sem dar nenhuma seguradinha, e lá é perigoso porque é muita saída de funcionários da empresa, né? Principalmente aí nos horários de pico, né? E a respeito também aqui da minha indicação ali da limpeza do terreno da Rua Marechal Floriano, a gente fica indignado, vereador Coronel Mário, você vendo toda a quadra, calçada, inclusive nesse momento que eu parei, fui abordado, uma senhora tirando até os matinhos adentro a calçada dela, e aquele terreno, uma barbaridade de sujeira e tomando conta, né, os pés de chuchu, invadindo já até a pista de rolamento. Então, entristece a gente, e eu acho que teria que ser notificado e achar uma maneira de que seja, então, executado pela prefeitura e cobrado, eu não sei se tem essa lei, presidente, se cobrado, colocado, averbado junto no IPTU, para que tenha, então, aí, o ressarcimento da limpeza. A prefeitura vai lá e faz. Estamos com dificuldade até de limpeza, né? Porque nessa época cresce muito rápido, a grama da gente em casa, toda semana tem que cortar, imagine com a quantidade de postos de saúde, escolas para fazer essa limpeza, e ali, mais isso ainda para a prefeitura ter que tomar conta. Seria isso, senhor presidente. Mais algum vereador inscrito? Sim, vereador Coronel Mário. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, funcionários dessa Casa Legislativa, comunidade presente que nos dá a honra e o prestígio da presença, pessoas do Tenente Jacomel, imprensa aqui presente, funcionários também da Casa Legislativa que sempre nos dão apoio na formulação dos projetos de leis, internautas que nos acompanham pela TV Câmara, senhoras e senhores. As duas indicações, elas são autoexplicativas, eu só vou justificar uma delas. O Sargento Leão, da Reserva Numerada, um grande integrante da Polícia Militar que foi, já procurou essa Casa de Leis outras vezes e hoje novamente. Eu gostaria de elogiar o secretário Gilmar Martins pelo que está sendo executado nos bairros, principalmente colocação de pedra graduada, passagem de rolo, enfim. Mas o Sargento Leão, ele veio aqui solicitando, né, que na Rua Bento de Lima haja continuidade, porque segundo ele, na frente da residência dele e outras residências acabou não sendo atingido, tem muito barro ou muito pó nesse sentido. Eu só estou fazendo a justificativa porque a própria indicação ela é autoexplicativa, porque eu falei que iria justificar. E também, vereador Chico, o nosso secretário de Meio Ambiente esteve nessa Casa de Leis na semana passada, e eu estou insistindo na questão
da notificação de alguns terrenos, como, por exemplo, amanhã fazer novamente uma indicação aqui na rua Álvaro Soares Machado, onde grande parte dos alunos da Escola de Educação Básica João José de Souza Cabral ali sobem e passam no meio da rua, porque tem um terreno na esquina que reiteradamente tem mato, é da responsabilidade do proprietário, eu não sei se já foi notificado ou não, mas nesses 2 anos que estou nessa Casa Legislativa, um pouco mais, aquele problema persiste, e aquela calçada tem que ser feita alguma coisa, um passeio, pelo menos que dê acessibilidade às crianças. Inclusive meus filhos passam por ali e tem que passar em cima da via quando sobem para a minha residência, porque não tem passagem. O mesmo exemplo que o senhor falou. Seria isso. Muito obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador inscrito? O vereador Vilmar Sudowski. Com a palavra, vereador Vilmar Sudowski. Cumprimento senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, comunidade hoje aqui presente, Sérgio Moreira da imprensa, Luiz Uco, que nos prestigia, Flávio Ribeiro, que nos prestigia, Cláudio, Jacomel, colaboradores da casa, internautas, boa noite. Primeiro quero fazer uma correção, vereador Chico Mineiro, que eu estou junto com o senhor numa indicação aqui da rua da limpeza da Marechal Floriano, e não é essa. A indicação que eu queria estar junto e eu estive lá é da Pau Aires, que tem lá, até fiz uma foto, tem até um galinho de palmeira parado ali naquele local, né? Só um complemento, aqui chegou atualizada já. Chegou atualizada, porque eu estou com a minha aqui, então, desatualizada. Indicação 84, né? Isso. Que seria ali na Pauais, em frente ao 792, né? Exatamente. Então está atualizado aqui. Que ali até tem até um galho de palmeira lá, sinalizando para não causar acidente com alguma pessoa. E a outra posição é com relação a Marechal Deodoro, que é aquela rua ali do Jornal Planalto, né? Nas proximidades do número 475. Ali tem uma boca de lobo, e essa boca de lobo, a água foi com o tempo contaminando ela, e ela hoje já está bem perigosa. Além do mais, essa boca de lobo está em cima da pista de rolamento. 50% desta, ou um pouco mais desta boca de lobo, ela está em cima da pista de rolamento. E traz mais um agravante, que ela deve ter uns 15 centímetros abaixo do nível. A grade está abaixo do nível. Então, eu já havia comunicado até alguns colaboradores da Secretaria de Obras, pedindo que fizesse essa correção, e agora oficialmente estou mandando essa indicação e pedindo que faça a correção, porque são 2 motivos. Primeiro, pode causar um grave acidente em função do desnível dessa boca de lobo, porque ela está abaixo, a sua grade está abaixo do nível, e que também, em seu torno, o volume de água que ela recebe ali, ela foi contaminando e ela está entrando para dentro da pista, para dentro da pista de rolamento. Então, precisa-se urgentemente, antes que aquilo cause um acidente maior a qualquer momento. Então, essa é as minhas indicações. Seria isso, presidente. Muito obrigado. Mais algum vereador? Não. Passamos ao grande expediente. Solicito a primeira secretária informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse público. O vereador Chico Mineiro. Com a palavra, vereador Chico Mineiro. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, Etel Jacomel, seja bem-vindo. Também Sérgio Moreira, dessa rádio Nativa FM, que é uma rádio com bastante informação. Parabenizo o senhor pela programação, sucesso sempre que disponível, estou escutando. Também Flávio, família Alice, sim, sejam bem-vindos à nossa casa, vereadores e vereadoras. Hoje eu uso a tribuna aqui, primeiro para agradecer o trabalho aí do Hilário Catti, frente ao meio ambiente, da qual, quando eu pensei em solicitar um trabalho, já estava pronto o trabalho. O vereador Paulo se antecipa, parece que tem até uma bola de cristal que
ele sabe o que a gente vai pedir, já estava pronto. A hora que fui comunicar à Secretaria de Saúde, para então o serviço ser realizado, já estava pronto. Parabenizo ele, porque é tão bom elogiar, e sempre uso o termo do nosso nobre vereador. A gente cresce na medida que somos elogiados. Então, parabéns para ele. E a respeito também do meu requerimento, né, já vou me antecipar aqui, do requerimento 214, para que, então, seja cedido, a gente aprovou aí mais uns cargos, né, na parte administrativa, seja cedido alguns ali para a administração, porque está difícil. Sabendo que a gente já trabalhou e sabe como é que é os trâmites legais na compra de materiais, fazendo solicitação, cotação de preço, e está difícil também, levando até um mês para comprar óleo para 2 tempos, para máquina, corta-grama, outros serviços materiais que são R$400, 300, até menos que isso, levando tanto tempo, e são coisas necessárias. E isso é devido ao poucos funcionários trabalhando ali junto, para isso seja mais rápido, né? Que seja mais, não demore tanto tempo. E a respeito também do meu projeto de lei 31, né, de 2019, que vai à votação amanhã, primeiro já me antecipando e pedindo, né, a colaboração dos novos vereadores para que votem esse projeto, né, que é tão interessante, porque revendo o passado, né, com esse projeto, que quando então no Almirante Barroso frequentei os meus 8 anos, né, de escola ali, nós cantávamos o hino nacional. A diretora era bem rigorosa, dona Edgar Tim, durante 8 anos foi a nossa diretora, saudosa Edgar Tim, e outras professoras que faziam então a gente ficar em posição de sentido e cantar o hino na hora cívica, que era muito interessante. Esse projeto de lei 31, que dispõe sobre a execução do hino nacional e o hino de Canoinhas nas escolas, podem até dizer, mas o hino nacional já tem a lei, realmente já tem a lei. Na minha justificativa ali está bem explicado. Mas fica então obrigatório no âmbito do município de Canoinhas a execução do hino nacional brasileiro, o hino de Canoinhas, uma vez por semana nas escolas de ensino fundamental. Isso é o artigo 1º. O artigo 2º, o hino nacional de Canoinhas serão executados nas segundas-feiras, antes do início das aulas, nos períodos da manhã e à tarde. O artigo 3º fica facultado à direção das escolas municipais na semana que antecede 11 de agosto, data magna do Estado de Santa Catarina, executarem o hino estadual de Santa Catarina. O artigo 4º fica na execução dos hinos, poderão ser usados aparelhos de som ou caixas de som, CD, compact disc, ou acompanhamento de letra dos mesmos, né? Cada um recebe sua letra. Os alunos formarão filas no pátio coberto, quando possível, e farão a execução dos hinos em posição de sentido, com distância ajustada entre si, sendo sem uso de bonés, chapéus, lenços na cabeça e outros afins. O inciso 1º, caso na segunda-feira seja feriado ou ponto facultativo, a execução dos hinos serão no dia subsequente. O inciso 2º, em dias de chuva ou temporais, como ventos fortes, a direção da escola tem autonomia total para que, se necessário, cancele a execução dos hinos e, se é possível, executá-los no dia subsequente. Assim está na justificativa aqui, né, como a Lei Federal 12.031, de 21 de setembro de 2009, que alterou a Lei 5.700, de 1º de setembro de 71, determina a obrigatoriedade, execução semanal do hino nacional nos estabelecimentos de ensino fundamental. O objetivo desta proposta, além do cumprimento da lei federal, é resgatar a compreensão, valorização e o patrimônio dos nossos alunos que fazem parte da rede municipal de ensino. Neste sentido, incluímos nesta proposição o hino de Canoinhas, pois entendemos que a importância do mesmo, pois representa a cidade em que vivemos e construímos nossa história. Canoinhas dispõe de um belíssimo hino municipal que foi composto por ocasião das comemorações do 50º do município através do concurso cultural, com a letra de Frei
Exário Schmidt, a música de Reumi Ventemaier. O hino foi adotado oficialmente pela Lei Municipal 552, de 30 de 12 de 1961. E desde então, orgulhosamente, é tocado por ocasiões das cerimônias oficiais do município. Criado no governo de Getúlio Vargas em 1936, o costume de se executar o hino nacional nas escolas públicas e privadas tinha como objetivo maior fazer com que os estudantes aprendessem a cantar o hino, além de servir como demonstração de amor à pátria. Ainda dispomos que nas semanas que antecedem importantes datas sejam todos os hinos correspondentes tocados em comemoração cívica, como 7 de setembro, Semana Nacional da Pátria, 12 de setembro, né, dia de Canoinhas, de emancipação de Canoinhas, 11 de agosto, data de emancipação estadual. E assim, a gente quer resgatar e pedir o apoio dos nobres vereadores, porque muitos alunos sabem cantar o hino do time, sabem cantar um monte de hinos, e o nosso, que é tão bonito de Canoinhas, não sabe. Sabe cantar o hino do Corinthians, do Santos, que eu sou santista, mais ou menos eu sei, e não sabem o nosso hino da nossa cidade, que é tão lindo, vereador Nilson Kochalski, né? Então, está aí, e também, hoje, conversando com o secretário de Educação, para que, então, na compra de cadernos, que está já em processo licitatório, para que seja, né, impresso na capa do caderno, né, a parte de dentro, vereador Telmo, o hino de Canoinhas, como tinha e resgatou aí, lembrei, tempo da FENAME, que tinha os cadernos, né, Coronel Mário resgatando e trazendo as coisas que a gente viveu, tinha no caderno da FENAME, tinha o hino nacional. Tinha o nacional, então por que não colocar na primeira capa, a parte de dentro, né, que seja o hino nacional, então lá na parte final, que seja então impresso o hino de Canoinhas. Peço o apoio de vocês e dizer que vou acompanhar em algumas escolas, assim que a lei for sancionada, e cantar junto o nosso hino maravilhoso, o hino de Canoinhas, que tem também como projeto belíssimo do vereador Coronel Mário, para que nós cantássemos nas primeiras sessões de cada mês. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Mais algum vereador deseja fazer uso da tribuna? Não, senhor presidente. Passamos à ordem do dia. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Coronel Mário. Senhor presidente, eu solicito e justifico o meu pedido da inclusão na ordem do dia para a primeira votação do projeto de lei número 20/2019, que autoriza a Fundação Municipal de Esporte e Lazer a cobrar pela inscrição da corrida de 1º de maio e de outras providências. Essa solicitação de inclusão foi do gestor de esportes, Josemar Jubanski, que fez contato com o signatário, pedindo agilidade, até porque existem vários trâmites, né, por parte da Fundação Municipal de Esportes para a realização da corrida. O projeto de lei 024/2019, que cria cargos públicos no quadro do pessoal da Fundação Cultural Eumi Ventemaier, e o projeto de lei 025/2019, que cria empregos públicos no quadro pessoal da Fundação Cultural Eumi Ventemaier. Esses dois projetos eu estou solicitando a inclusão, porque o sargento Paulo César, que é o maestro da banda Novos Talentos, já há cerca de alguns dias foi até o senhor prefeito municipal, pedindo agilidade no desenvolvimento desses projetos, no encaminhamento para essa Casa de Leis. Muito bem, as comissões solicitaram o impacto financeiro. Agradeço a procuradora por ter encaminhado, e novamente, falando hoje com o sargento Paulo César, que eu, uma vez tivesse esses pareceres do impacto financeiro, as comissões, né, de pronto, vereador Paulinho Zararo, seus pareceres favoráveis, porque é necessária a contratação, né, dessas pessoas para a manutenção da nossa banda. Seria essa a justificativa para o meu pedido de inclusão dos referidos projetos de lei. Coloco em discussão a solicitação do vereador Coronel Mário para incluir na ordem do dia de hoje o projeto de lei 020, 024 e 025/2019. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação os vereadores que aprovam a inclusão dos projetos de lei 020, 24 e 25/2019 na ordem do dia de hoje. Permaneça como se encontra. Está aprovado
incluir na ordem do dia de hoje os referidos projetos. Coloco em segunda discussão o substitutivo ao projeto de lei 017/2019, que cria cargos públicos no quadro pessoal do Poder Executivo Municipal e dá outras providências. São 3 cargos de agente administrativo e 1 cargo de engenheiro civil. Cargos de provimento efetivo. Está em discussão. Não. Senhor presidente, Com a palavra, vereador Chico Mineiro. esse provimento efetivo é chamado de concursos? Isso, vereador. Isso. Esse que solicitei no requerimento para que designasse no mínimo 1 ou 2 lá para a administração. Só para complementar. Continua a discussão. Não havendo mais vereadores que querem discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em segunda votação, substitutivo ao projeto de lei 017/2019. Coloco em segunda discussão e votação projeto de lei 019, que autoriza a realização de pagamento complementar com base nas tabelas SUS e CISAMURC ao Hospital Santa Cruz e da outras providências. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Vilmar Sidonski. Senhor presidente, é um projeto bastante importante. Vem tratar da nossa saúde do município. Nós temos uma fila bastante grande de pessoas que necessitam de cirurgias, e nesse entendimento que ocorreu, não só nas cirurgias, mas também em exames, junto com o Hospital Santa Cruz, e a gente tem aqui em anexo a esse projeto, as pessoas, né, e as entidades envolvidas, que é o senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, Zenecide Herbert, secretário municipal de saúde, Arthur Rogério Burgat, presidente do Hospital Santa Cruz, Derby Fontana Neto, diretor administrativo, Bianca Nepo, procurador do município, e o William Vailate, agente administrativo do município. Então, é um contrato, um pré-contrato já assinado, do qual nós, com toda certeza, vereador Paulo Guinski, assim que aprovado, e nós nas comissões, a gente agilizou isso, o vereador Paulinho, para que fosse votado o mais rápido possível e que seja disponibilizado para a Secretaria de Saúde. É uma solicitação que todos os senhores vereadores, senhoras vereadoras, vêm aclamando e pedindo, porque tem muitas pessoas que têm essa necessidade de fazer essas cirurgias, e também muitos exames que nos procuram, nos pedem, e o seu prefeito municipal vem nos atendendo neste momento. Aqui são valores de R$600, por exemplo, cirurgia geral, R$600. Serão autorizados 20 cirurgias por mês. Ortopedia, valor de R$600, são 10 cirurgias por mês. Otorinolaringologia, são valor de R$500, são 2 mensal. Ginecologia, são 3. E oftalmologia são 20. São um número assim bastante interessante, que dá um total de 55 cirurgias que estarão atendendo 55 munícipes nossos, da nossa comunidade, todos os meses. Tem também os exames, olhando a relação de exames, diagnóstico por radiografia, raio-x, né? Então o município estará fazendo um complemento de R$14,52 por radiografia. Isso são uma meta mensal de aproximadamente 989 radiografias para atender toda a necessidade da Secretaria. São diagnóstico por ressonância magnética, um complemento de R$13,25, são 9. Diagnóstico por tomografia, um complemento de R$134,10, são 27 mensais. Diagnóstico por ultrassonografia, ultrassom, um complemento de R$60,53, são 180. Diagnóstico em radiologia, mamografia, um complemento de R$51,50.
173, são 207. E assim temos mais alguns procedimentos, mas os mais importantes talvez seriam esses nesse momento. Então é um projeto interessante, e a gente sabe que cada um de nós, vereadores e vereadoras, temos sido procurado pela nossa comunidade, pelas famílias, pelas pessoas, que isso ocorresse. E, nesse momento, esta Câmara está fazendo o seu papel em autorizar para que isso possa acontecer. Então, fica aí a nossa colocação. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Não havendo mais vereadores que querem discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado em segunda votação, projeto de lei 019/2019. Coloco em primeira discussão projeto de lei 028, que autoriza atletas a representar o município de Canoinhas no evento Taça Santa Catarina Bolão 23. Despesas de hospedagem e alimentação no valor de até 5.950. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em primeira votação, projeto de lei 028/2019. Coloco em primeira discussão o substitutivo ao projeto de lei 020/2019. Autoriza a Fundação Municipal de Esporte e Lazer a cobrar pela inscrição da corrida de 1º de maio e da outras providências. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Senhor presidente, eu questionei o gestor de esportes, Josemar Jubanski, com relação à cobrança. O projeto de lei original, depois veio substitutivo, era R$5 e depois passou para 30. Eu questionei ele imediatamente com relação a esses valores, e a justificativa é importante frisar na nossa comunidade. A justificativa dele é que R$5 é pagamento à empresa que faz a chipagem dos atletas para essa corrida, e os R$25 será doação para a ACD. A ACD, Associação dos Deficientes Físicos de Canoinhas, passa por algumas dificuldades, e em face disso foi majorado o valor da inscrição. Aí eu questionei se, em função desse valor, se não haveria uma demanda muito baixa de corredores em função do valor da inscrição. Ele falou para mim, passou aqui um WhatsApp, inclusive com valores de outras corridas que são realizados em municípios vizinhos, com os seguintes valores: corrida Rio Mafra R$70, revezamento Rio Mafra R$129 o trio, meia maratona de Canoinhas R$60 o lote, primeiro lote, Uniguaçu R$40, Unimed Porto União R$45, Fundação Municipal de Esporte em Boa Grande R$45, em média entre R$50 e R$80. Por que eu estou fazendo essa fala, senhor presidente? Porque vai haver alguns questionamentos por parte da comunidade. Eu estou apresentando a justificativa do senhor Josemar Jubanski, que é o coordenador da Fundação Municipal de Esportes, mas principalmente porque R$25 desse custo de inscrição será repassado, né, a ACD, e principalmente também porque a pessoa ganha camiseta, enfim, a pessoa inscrita, né? Então R$30 o valor cobre apenas por baixo o custo, né, de um evento organizado dessa envergadura. Seria isso, muito obrigado. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado em primeira votação, projeto substitutivo. Aprovado. Substitutivo ao projeto de lei 020/2019. Coloco em primeira discussão o projeto de lei 024, que cria cargos públicos no quadro pessoal da Fundação Cultural Mi Eventmeyer. 3 cargos de instrutor de artesanato, instrutor de inglês e instrutor de acordeon, com carga horária de 20 horas semanais e vencimento de R$950,18. Está em discussão. Não havendo vereadores que querem discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado em primeira votação projeto de lei 024/2019. Coloco em primeira discussão projeto de lei 025, que cria empregos públicos no quadro pessoal da Fundação
Cultural Emi Ventmaier, 2 cargos de instrutor de fanfarra e instrutor de fanfarra banda. Está em discussão. Instrutor de fanfarra, 40 horas, R$ 1.900,36. Instrutor maestro de fanfarra banda, 20 horas, com remuneração de R$ 950,18. Os requisitos são ensino médio e experiência comprovada na área. E os contratos de trabalho relacionados aos empregos públicos mencionados no caput deste artigo vigorarão pelo período de duração do projeto Novos Talentos, sendo ao final do programa reincididos. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloca em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado em primeira votação, projeto de lei 025/2019. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário proceder à leitura dos requerimentos. Requerimento número 212/2019, de autoria do Edil Nilson Kochaski, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Derby Fontana Neto, diretor administrativo do Hospital Santa Cruz de Canoinhas, reiterando o requerimento número 180/2019, nos termos do artigo 2º da Lei Federal número 12.527/2011, Lei de Acesso à Informação. Artigo 2º. Aplica-se as disposições desta lei no que couber às entidades privadas sem fins lucrativos que recebem, para a realização de ações de interesse público, recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, convênios, acordo, ajustes ou outros instrumentos congêneres. Parágrafo único. A publicidade que estão submetidas as entidades citadas no caput refere-se à parcela dos recursos públicos recebidos e à sua destinação, sem prejuízo das prestações de contas a que estejam legalmente obrigadas. E ainda, a prestação de contas dos recursos públicos recebidos através das leis municipais número 6.334, 6.330, 6.300, 6.299 e 6.237 em anexo, tendo em vista que ainda não está à disposição no site da entidade a prestação de contas do ano de 2018. Está em discussão. Senhor presidente, cumprimento os senhores vereadores, senhoras vereadoras, funcionários da casa, a imprensa, cumprimento o Sérgio Moreira, TV Câmara e os demais visitantes que se encontram na casa. Enfim, esse requerimento, eu quero deixar bem claro que não há perseguição à pessoa de ninguém, não há perseguição de ninguém. Eu fui procurado por algumas pessoas e pediram para que eu parasse. Pediram para que eu parasse por aqui. Existe, e queriam saber quem está junto comigo nesse requerimento. Tem muita gente junto comigo, é a comunidade. Nós estamos aqui para representar a comunidade e eu, Nilson Kochaski, estou aqui para representar a comunidade que tanto está pedindo por essa transparência, que tanto está clamando por essa transparência. Eu acho que, se não tem nada de errado, eu não vejo porquê que essa transparência seja colocada em público. E eu quero só deixar bem claro que o Nilson Kochaski, vereador, representante da população, não vai voltar atrás, vai em frente, eu não vou parar. Não adianta virem atrás de mim, ligarem e pedirem, porque eu não sou de voltar atrás do que eu começo a fazer e procuro fazer bem feito. Então, eu quero deixar bem claro que não estou perseguindo ninguém, não estou contra ninguém, eu estou representando a população e nessa eu estarei junto até o final. Não vou voltar, não vou parar, eu vou prosseguir e vou em frente.
É isso que eu gostaria de falar. Continuando a discussão, com a palavra o vereador Paulo Guinski. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade que nos honra com a presença, Jacomel, Sérgio Moreira, representando a imprensa, o Zuco, Cláudio, Gustavo, Sidorak, os demais amigos que acompanham. Vereador Nilson, eu fico profundamente indignado e triste quando escuto a situação de que alguém vem pedir para um vereador não fazer um determinado requerimento. O vereador ele é eleito para legislar e para fiscalizar. E Vossa Excelência colocou muito bem, e quero parabenizar pelo requerimento. Vossa Excelência está pedindo uma informação. Não está acusando, nem questionando, nem colocando em dúvida credibilidade, nem utilização de recursos. Vossa Excelência quer simplesmente acesso a uma determinada informação que Vossa Excelência não conseguiu obter aonde poderia estar, por exemplo, no próprio site oficial do hospital ou em outro local. Então, acredito que a pessoa que foi pedir para Vossa Excelência não fazer mais os requerimentos está prestando um desserviço. Não porque, primeiro de tudo, porque Vossa Excelência não vai deixar de fazer os requerimentos, exercer a sua liberdade parlamentar para a qual foi eleito, porque alguém não quer que faça requerimento. Requerimento a gente faz aqui diariamente vários, agrade ou desagrade. É um direito do vereador e uma deliberação do plenário. E nós temos aprovados os requerimentos que Vossa Excelência tem apresentado e vamos, com certeza, pelo menos da minha parte, continuar aprovando. Eu pedi a palavra também para colaborar no seguinte tema. O vereador Vilmar Sudoski, na discussão do projeto 19, nos explicou aqui algumas situações sobre o repasse de recurso para o hospital no tocante à diferença da tabela SUS para a tabela CISAMURC, para que viabilize que se realizem determinadas ações lá no Hospital Santa Cruz. Exames, cirurgias, enfim, tudo mais já foi mencionado aqui pelo vereador, não vou me tornar repetitivo. Por que eu estou tocando esse assunto agora? E por que não me manifestei durante o projeto? Porque eu entendo que a justificativa do projeto está correta, todos nós vamos votar a favor, sabemos que a tabela SUS é defasada e que a tabela CISAMURC permite que muitos profissionais façam o atendimento que talvez não fariam pelo SUS, permite que o hospital não tenha prejuízo em determinados procedimentos como teria pelo SUS, ou se tem prejuízo ele é menor do que teria pelo SUS. Eu faço a colocação porque foi mencionado um documento assinado pela direção do hospital, Secretaria de Saúde e município e tudo mais, como uma espécie de um pré-contrato, um pré-acordo para realizar esses procedimentos. Esses procedimentos, quando realizados, mediante uma prestação de contas, eles serão reembolsados, que é mais ou menos isso que Vossa Excelência coloca no seu requerimento. No município repassa o recurso, mas ele quer uma prestação de conta para justificar para a comunidade exatamente no que ele é aplicado. E eu entendo que talvez fosse importante nós agendarmos uma reunião com o Ministério Público do Estado de Santa Catarina, porque existe um procedimento, existe o inquérito civil 06/2019, no qual esse documento que o vereador Vilmar menciona, ele é um documento que não foi feito para nos entregar, não foi feito para entregar para a Câmara de Vereadores como justificativa do projeto. Ele é um documento encaminhado para o Ministério Público, num pré-acordo dentro dessas exigências que o Ministério Público está fazendo acerca de questões que envolvem o Hospital Santa Cruz e envolvem repasse de recurso. Então eu entendo que, além do requerimento que Vossa Excelência apresenta e que voto favorável, nós deveríamos manter um contato com o Ministério Público para nos inteirarmos do andamento desse processo, desse inquérito civil que lá está. Porque talvez algumas informações já foram repassadas no inquérito civil e não nos foram repassadas. E veja, nós votamos hoje um projeto de lei favorável com base num documento que foi encaminhado para esse inquérito civil. E nós, como representantes do povo, temos o direito de saber exatamente a que pé anda, que informações que lá existem, para que a gente possa explicar para a população quando também questionado, porque esse é um assunto que constantemente há questionamento. Então, faça essa manifestação para dizer que voto favorável, mas pedir que nós, senhor presidente,
que fosse formada uma comissão de vereadores para que a gente se inteirasse desse inquérito civil, saber exatamente em que pé anda, quais são os próximos passos, que exigências que virão por parte do Ministério Público, porque tudo isso vai acabar vindo aqui para a Câmara para ser aprovado adiante. E em nome da transparência, em nome da busca de informações, todos nós aqui sempre fomos altivos, sempre lutamos e com certeza vai ser esse o encaminhamento que a Câmara sempre vai fazer. Mais algum vereador? Senhor presidente, só para concluir, esse foi o segundo passo, vereador Paulo Glinski. Eu espero que a gente tenha um retorno positivo. O terceiro passo, com certeza, vai ser Ministério Público. Com certeza. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Chico Mineiro. Parabenizar o Nilson Kochalski pelo requerimento e, como disse o nobre vereador Paulo Glinski, nós estamos aqui para pedir informações, né? E nada mais, ele trabalhou aqui dentro dos termos de uma lei, né? Lei federal, e pedindo aí a lei acesso à informação. Isso é muito importante. Parabenizo o senhor. E no momento que chega um requerimento que é proposto por um vereador, todos nós damos o aval que tem validade daquilo ali. Nós assinamos e damos uma credibilidade para aquilo ali. Então, eu acredito que foi muito bem elaborado e pode ter certeza, Nilson, que depender para a gente querer informações, como disse o senhor Ângelo Marcelo Schulca, quando esteve aqui e conversando numa audiência pública, ele disse que essa Câmara tem muito mais requerimento do que indicações. Isso são documentos muito mais importantes, né? Nem o documento deixa de ser importante, mas o requerimento, você vê, nós estamos aqui com 221 requerimentos contra 91 apenas de indicações. Então, é sinal que a Câmara trabalhando, está, né, atenta, está legislando dentro do caminho certo. Seria, senhor presidente. Continuando a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Norma Pereira. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, canoenses que nos honram com as suas presenças, os internautas, os colaboradores da casa. Eu, pelos motivos já conhecidos por todos, eu quero me abster de votar. Seria isso. Continuando a discussão. Eu não me manifestei na votação do projeto de lei 19/2019, que autoriza a realização de pagamento complementar com base nas tabelas SUS e CISAMURC, até porque o vereador Vilmar fez uma explanação de quase todo o teor do projeto de lei, né, complementando, o Executivo estava complementando ali aquilo que em algum momento, vereadora Norma Pereira, ouvi de que o CDI, Centro de Diagnóstico e Imagem, ele era deficitário, quer dizer, dava prejuízo ao município. E por conta dessa complementação, creio que a partir de agora não haverá. Né? E isso foi um acordo, né, como o vereador Paulo Glinski já citou, entre todas as partes. Poder Público e Hospital Santa Cruz. Foi assinado. E, vereador Nilson Kochalski, com relação ao seu requerimento, é importantíssimo que tenhamos respostas com relação aos projetos que nós aprovamos. Por quê? Acabamos de aprovar o projeto 19. Tá, e vai ficar por isso? Por exemplo, fala aqui de 55 cirurgias, vereadora Thelma Bley, que serão feitas mês a mês. Isso vai ocorrer? Porque a partir de amanhã vai ser dado publicidade pela aprovação desse projeto e a população vai esperar que efetivamente essas cirurgias ocorram. E então, com a prestação de contas, vereador Paulo Glinski, nós vamos poder saber se realmente aconteceram essas cirurgias. Se esses exames que nós complementamos o valor também ocorreram. Então, eu penso que o que nós deveríamos fazer é solicitar ao Executivo e ao Hospital Santa Cruz que mandasse mês a mês a relação de quantas cirurgias ocorreram e quantos exames ocorreram. Porque aí nós vamos poder acompanhar. Né? Porque não adianta também assinar um contrato e não cumprir o contrato. Porque a população, e eu creio que isso não é só comigo, a população tem cobrado de nós quando que efetivamente o Hospital Santa Cruz vai atender a comunidade, vereadora Norma Pereira.
Eu tenho um local que quase todo dia, né, eu vou lá buscar marmita e me é cobrado. Viu? E a minha cirurgia vai sair quando? Não, calma, porque a Câmara está lá com um projeto para complementar, já que está dando prejuízo e tal. Amanhã eu vou chegar lá de novo e a resposta vai ser a mesma. Tá bom, agora nós aprovamos. Mas e daqui a um mês? E essa pessoa vai ser atendida? Né? Nós precisamos saber. Por isso, vereador Nilson, que essa questão do requerimento é um direito nosso de buscar informações. Aliás, é até uma obrigação nossa, enquanto vereadores, fiscalizar os atos do Executivo. E nós estamos autorizando o Executivo a complementar, quer dizer, estamos dando a condição para que o Executivo pague um valor a mais e, em contrapartida, nós queremos buscar essas informações. Foram pagas as cirurgias? Quantas cirurgias? Quantos exames? Quais os exames? Até para acabar com essa história de que é o povo que dá prejuízo para o Hospital Santa Cruz. Né? Porque, de certa forma, não deixa de ser isso quando se diz que um exame, o hospital recebe menos do que deveria. Então, isso ele recebia, e está comprovado aqui, né? A partir de agora, não vai ser o povo de Canoinhas, né, quando utiliza do CDI, que vai quebrar o município, quebrar o Hospital Santa Cruz. Mas que venha a resposta para nós, e eu acho que não custa nada fazer um relatório mês a mês, já que esse dinheiro é público, esse dinheiro do povo, né, que se preste contas dele. Continuando a discussão, com a palavra a vereadora Norma Pereira. É importante ficar bem claro que o hospital recebe pelo serviço prestado. O hospital não recebe recursos para prestar serviços. Ele recebe pelo serviço que ele presta. Se é feito um raio-x lá e o SUS paga R$14 pelo raio-x, mas custa R$30, alguém tem que absorver esse prejuízo. Tá? Então, é a mesma coisa uma mamografia. Ele recebe pelo serviço que ele presta. Se alguém vai lá e faz uma cirurgia, o honorário do médico é do médico. O hospital recebe pela diária que ele concede ao paciente. Então, nós temos que discutir mais esse assunto do hospital aqui nessa casa, porque é isso que não se compreende. Se o hospital recebesse, sei lá, 10 milhões por mês para prestar serviços, seria muito diferente. Ele recebe pelo serviço que ele presta. Um paciente vai fazer uma cirurgia da apendicite, o médico ganha pela cirurgia e o hospital ganha pelas 2 diárias. Se ele ficar mais dias, ele ganha pelas 2 diárias. E a diária do SUS, todo mundo sabe qual que é o valor. E esse assunto tem que ser mais debatido mesmo. Porque não se fala que a população dá prejuízo em hipótese alguma. O que precisa é que haja um engajamento do Poder Executivo junto com a administração para que melhore a tabela SUS. Que o SUS repasse, as instituições repassem para o hospital o valor que efetivamente custa, porque alguém tem que pagar essa conta. O hospital que ele atende SUS, se ele tem prejuízo, ele não pode cobrar a diferença do paciente em hipótese alguma. Então, com esse convênio, efetivamente, ele vem a corrigir essa parte. E eu tenho certeza que a prestação de contas será feita mensalmente. Ano passado, o hospital veio nessa casa e fez a prestação de contas de todas as despesas, enfim, de todos os recebimentos, etc. e tal. E o balanço desse ano, com certeza, eles virão nessa casa também fazer a apresentação de contas, como fizeram em outras vezes. Mas isso precisa ficar bem claro, vereador Vilmar Sudowski. Ele é um hospital de caráter privado, que presta serviços para o SUS e para outros planos de saúde, e ele recebe pelo serviço que ele presta. Se ele não prestou o serviço, ele não recebe valor para absorver aqui ou ali. Efetivamente, essa discussão ela tem que ir além, e não tenho isenção de ânimo para falar daquela instituição, porque eu a defendo com unhas e dentes, e eu sei que se me der se eu cair na rua com AVC, e se eu não tiver o hospital ali para me socorrer, eu vou chegar viva em outro município, e defendo mesmo, como muitas pessoas já precisaram ali de um trombolítico, qualquer coisa que precise. Está ali o nosso
o nosso PA, o nosso hospital com a UTI, enfim, é uma coisa assim que tem que ficar bem clara, e temos que discutir isso e nós chegarmos a uma conclusão, porque só responder o requerimento, eu tenho certeza que eles responderão os requerimentos, porque o hospital tem tudo certo, as contas são auditadas, e não há problema nenhum em responder. Eu só não voto, porque, de fato, qualquer um dos senhores, se fizesse parte do conselho e estivesse aqui, eu tenho certeza que se absteria de votar, porque não seria ético eu votar um requerimento lá do hospital. E, a partir do ano que vem, na nova eleição, detentor de mandato eletivo não pode concorrer. Quando eu concorri para ser conselheira do hospital, eu não era vereadora, fiquei vereadora depois. Agora tem um impedimento legal. Quem é detentor de mandato eletivo não pode mais concorrer, então no próximo mandato eu não estarei lá e não ficarei em saia justa, como tem acontecido nesses requerimentos do hospital. Seria isso, senhor presidente. Obrigado. Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Vilmar Sidóski. Só para concluir essa fala e com relação a esse projeto, que é o projeto 19, né? Entendo que esse pré-acordo que foi feito, né, junto com a promotoria e todos os membros envolvidos, isso traz clareza, isso traz transparência. E a gente agora sabe, de fato, o que vai ser feito, o que está sendo contratado, quantos procedimentos são contratados por mês e o que é possível ser feito. Então, da forma como foi montado aqui agora, com a anuência da promotoria e todos os envolvidos em todos os setores, seja público ou seja também do próprio hospital, com certeza nós teremos uma desenvoltura nesse segmento, onde irá atender muito mais a nossa comunidade. Mas, vereadora, eu também sou um defensor do hospital, com toda certeza, vereadora Norma. A gente quer que o hospital esteja em perfeitas condições e quer que o hospital nos atenda, né? E a gente sabe que para uma entidade ela se manter em pé, ela tem custo, ela tem despesa, ela tem manutenção, e as coisas não são tão simples e tão fácil. Mas a necessidade do hospital, dele estar funcionando, é muito grande. E também a gente sabe da particularidade do hospital, muitas vezes, em não detalhar algumas coisas, porque pode causar algum mal-estar em outro momento. Mas nos dias de hoje, cada vez mais, o esclarecimento está ficando mais importante para que nós tenhamos uma gestão do nosso hospital com mais qualidade daqui para frente. Mas a gente é a favor do hospital sempre, sim, com toda certeza. Continua a discussão. Eu só queria, vereadora Norma, dizer que nesse projeto de lei está especificado quais serviços o hospital vai prestar. Naqueles que já votei no passado, eu não vi prestação de contas, porque lá nós repassávamos um determinado valor, destina-se 500 mil para o Hospital Santa Cruz, ponto. Como foi em dezembro do ano passado, para pagamento de pessoal. Nós sabemos que não foi para pagamento de pessoal, até porque não poderia. Então, não estou me referindo exclusivamente nessa situação. Nos demais, e eu teria a humildade de reconhecer, mas até agora, até quero solicitar à Secretaria Legislativa se chegou até essa casa algum ofício do hospital prestando conta dos recursos passados, né? Se chegou, amanhã eu faço questão de fazer a leitura. Se não chegou até aqui, eu vou fazer um requerimento ao prefeito municipal solicitando, né, que ele encaminhe, aqui, como Vossa Excelência falou, né, que o hospital presta contas ao executivo, que ele encaminhe esses balancetes, enfim, essa prestação de conta até essa casa. Porque estou me referindo dos 500 mil de 2016, né, do 300 e tanto de 2017, dos 500 do ano passado, enfim, desses valores. Porque agora ficou claro com esse contrato ao mundo que vai ser aplicado o recurso. A senhora foi muito clara com isso, né? E é importante essa discussão para entender e para a população tenha conhecimento
de que esses R$600 será uma complementação do salário do médico. É isso? Não, porque nós estamos majorando a tabela, né, não é majorando, complementando, então o médico vai receber. A população também precisa saber disso, que não é o Hospital Santa Cruz, Coronel Mário. Sim. É o médico que vai receber R$600 a mais para fazer um procedimento. É isso? 600, 500, conforme aquela tabela ali. Então, isso também a população precisa saber, senhor Etel Jacomel, que agora, né, a Prefeitura de Canoinhas, com a aprovação da Câmara de Vereadores, está autorizando a um repasse maior, uma complementação. É isso? Então, não dá para o médico dizer para o povo que eu não posso fazer uma cirurgia porque o SUS paga tão pouco. Não estou dizendo que esse valor é o suficiente ou é insuficiente, mas a Prefeitura está dando uma contrapartida complementando. Então, isso também é importante que a população saiba. É nesse sentido a minha fala, porque é dinheiro público. Eu não fiz as contas ali, mas chega a quase 100 mil essa complementação, próximo disso? Ou quase isso? O senhor que tem lá? 32.500 em cirurgias e em exames 39.706. Então, R$70 mil, né? Mês, porque isso é mês. É mês. Né? R$70 mil mês, vezes 12 mil, vezes 12 meses, olha só, então de novo nós estamos falando de um recurso expressivo, né, na saúde. É nesse sentido que eu gostaria que eu me manifestei, vereadora Norma, para dizer, de novo, só que agora nós sabemos de onde que vai. E aí, porque nós entramos na discussão da prestação de contas, porque de fato, o que está sendo dito? O que o vereador Nilson Kochaski está dizendo? Que no site do Hospital Santa Cruz não constam esses dados do ano 2018. Não é isso que o senhor está afirmando? Então, com base nessa fala, é que eu fiz a minha manifestação, né? De que, para que se coloque mesmo no site. Porque isso, eu tenho certeza que, vereadora Norma, que o seu Derby, que o Hospital Santa Cruz não tem nada a esconder. Tenho certeza absoluta. Mas o que custa cumprir a lei, né, de incentivo enfim, a dar publicidade, né? Lei de acesso à informação. Lei de acesso à informação. Continua a discussão? Só para complementar minha fala, tem razão do que Vossa Excelência explicou. E esse inquérito civil que eu mencionei, uma das razões é que não há aceitação mais do repasse de recurso da forma como era feita até então. Repassa um valor sem ter especificação do serviço. Esse é um ponto, quando eu falo no inquérito civil, eu falo que essa informação tem que ficar muito clara para nós, vereadores, e para a comunidade de uma maneira geral. Não pode mais vir projeto de lei autorizando a repassar 300, 400, 500 a título de subvenção, sem que venha especificado daqui para frente qual serviço vai ser prestado ou vai ser em complementação. Tal. Então, esse é um ponto que tem que ser colocado. E outro ponto que é isso que Vossa Excelência coloca, vereador presidente, que é, de fato, há uma complementação para determinados serviços, num limite de serviços aí, exames e cirurgias por mês, até porque a gente tem uma fila bastante grande de pessoas aguardando essas cirurgias. Esse é um ponto que precisa ser colocado. As cirurgias, se forem seguir o ritmo normal da realização delas pela tabela SUS, nós já temos um acúmulo grande e com certeza com o passar do tempo ele será ainda maior. Então o município se predispõe como uma forma de auxiliar o hospital, mas principalmente como uma forma de fazer essa fila de cirurgias e exame andar de uma forma rápida, fazer essa complementação mediante a prestação de conta do número exato de cirurgias e procedimentos. É dentro dessa linha que Vossa Excelência coloca exatamente. Continuando a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Senhor presidente, é importante esclarecer a nossa população, e eu fui indagado a respeito disso. Vejo sempre a vereadora Norma Pereira defendendo muito o hospital, e todos nós, edis e a comunidade, tem que defender. Mas é importante frisar, a vereadora Norma e também a nossa comunidade, que nenhum dos vereadores aqui tem interesse de medir força com o hospital. Eu acho que todos nós estamos imbuídos sempre na busca de solução. Quando nós falamos do inquérito civil, vereador Paulo, Ministério Público, eventualmente na questão da transparência para os recursos passados, mas também eu ia fazer a fala na sequência
de nós irmos ao Ministério Público também para que cobre do Estado a dívida que é de fato e de direito do hospital. Porque, em que pese esses recursos vão ser repassados, né, nós paramos de aprovar projetos de repasse, né, de subvenções, enfim, para a manutenção do hospital. Eu ainda não sei da realidade como está nesse momento, até vou conversar lá com a direção também, porque se não virem, esses recursos do Estado, realmente não sei como que o hospital vai se manter com as portas abertas. Nós temos que ter essa preocupação também. Eu só estou fazendo essa fala porque, aos olhos de algumas pessoas, já me questionaram a respeito disso, o vereador Nilson, quando lhe cobraram a questão de requerimentos, que nós estaríamos medindo força com o hospital. Pelo contrário, o senhor foi muito claro, lei de acesso à informação, tornar público, talvez a leitura, está pública as informações, mas a leitura para a comunidade, o entendimento da comunidade talvez tenha uma certa dificuldade. Isso muito bem o senhor frisou, o presidente também. Em nenhum momento estamos questionando nenhuma possibilidade de desvio de recursos, não, pelo contrário. Agora nós temos que alinhar essa conversa com a comunidade, porque aos olhos de algumas pessoas, ao menos aquelas que nos questionam, parece que a gente está querendo medir força, que a gente quer tirar presidente, retirar diretor administrativo. Em absoluto. Tenho certeza que nenhum dos senhores, pelo menos diz aqui, tem esse intuito. Só fiz essa fala, talvez já complementando tudo que os senhores falaram, sendo redundante talvez, mas é importante esclarecer para a comunidade. Todos estão imbuídos de um só objetivo: melhorar as condições do nosso hospital. Seria isso. Muito obrigado. Continua a discussão. Não havendo mais vereadores que querem discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado por 8 votos favoráveis e uma abstenção da vereadora Norma Pereira. Requerimento número 213/2019, de autoria do Edil Paulinho Basílio, que quer que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo prefeito municipal Gilberto dos Passos, e a senhora Morgana de Schnabel Lessa, secretária de administração, solicitando informar. Quanto ao pregão número 26/2019, que tem como valor global R$ 4.121.076,36, quem foi o responsável pela elaboração do edital? B. Por qual motivo foram feitas especificações técnicas que, em tese, restringem a participação de empresas? C. Considerando a suspensão do edital, de que maneira o Executivo pretende agir para que o processo possa ter continuidade? Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Paulinho Basílio. Boa noite, presidente Célio. Boa noite aos colegas vereadores, às vereadoras, os canoenses que nos prestigiam nessa noite e aos internautas. Senhor presidente, seguindo na prerrogativa de fiscalizadores, eu sempre que posso tenho olhado o portal da transparência, o site da prefeitura, enfim, e gosto de dar uma olhada nas licitações. Eis que eu me deparo com o pregão número 26/2019, né, um pregão de um valor bastante alto, mais de R$ 4 milhões. E lendo aquilo, percebo que 6 empresas tentaram impugnar o edital. A gente geralmente vê 1, 2, enfim, e isso me chamou a atenção, então eu fui ler atentamente cada impugnação e eu vou pedir licença para ler só alguns trechinhos do que eu encontrei nessas impugnações. Uma delas diz o seguinte: a impugnante constatou que o mesmo contém algumas exigências e determinações que não só restringem o universo de possíveis competidores, como estão a comprometer a legalidade do certame. A outra: a descrição do objeto, além de acarretar cerceamento de ampla concorrência, demonstra um direcionamento a uma determinada empresa, que possui a descrição exata do objeto no seu site. A outra empresa anexa uma nota técnica do Centro de Apoio Operacional da Moralidade Administrativa e do Grupo Especial Anticorrupção, do Ministério Público de Santa Catarina. A outra empresa: por restringir de forma ilegal a participação dos interessados, porquanto consagra condições discriminatórias fundada em critério não pertinente para o objeto da contratação. A outra empresa:
É proibido à administração pública estipular exigências que visem restringir a participação de concorrentes sem uma prévia consulta que as justifique. E a sexta empresa se ateve em bastantes detalhes técnicos do maquinário, de como tem que ser, como não tem que ser, enfim. Por que eu faço esse questionamento? Eu sempre estudo os processos licitatórios, que é uma coisa que eu gosto de estar vendo, e me chamou muita atenção realmente todas essas empresas estarem questionando de maneira bastante incisiva, muito bem fundamentada todas. Isso aqui está lá no site da Prefeitura, não é informação que o vereador tem, qualquer cidadão tem acesso a essas informações. E aí o Executivo resolveu suspender esse edital, né? Então eu não sei o que é que vai ser feito, se de fato serão acolhidas essas impugnações, ou se será mantido o edital, enfim. Mas eu acho de suma importância que a gente tenha isso esclarecido, porque de fato me entristece ler esse tipo de comentário por parte dessas empresas, e eu não tenho dúvida de que o setor de licitações, enfim, o Executivo preza pela mais limpa maneira de licitar aquilo que precisa. Mas eu também não acho que essas empresas, por serem 6 empresas, seriam levianas a tal ponto de fazer essas indagações e mostrando aqui que de fato pode ser que tenha algo de errado, algo de direcionamento, enfim. Por isso que eu peço ao Executivo que nos explique o que é que está acontecendo, e como já falei aqui outras vezes, se todas elas estão mentindo, eu volto aqui e digo não, as empresas estão de palhaçada aqui, querem fazer rolo, mas também não sei até que ponto quem é que está errado. Então isso que sirva de, se for um erro da licitação, que seja prestado mais atenção, para que a gente não seja chamado de coisas aqui que eu acho bastante ruim para o município como um todo. Então, a partir desse requerimento, espero que as coisas fiquem mais claras. Obrigado. Continua em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Vereador Paulinho, quando trabalhei em Blumenau, eu fui chefe do setor administrativo do batalhão, e eu acho que a nossa lei de licitações, a própria 866, tem que ser revista. O vereador Nilson Kochaski esteve agora na Secretaria de Obras, e quando o valor é um valor considerável, infelizmente não pode ser especificado por questão legal, marca do produto. Mas para quem trabalha com o produto sabe muito bem que existe uma diferença abissal entre determinado produto que você faz a especificação técnica, por mais bem fundamentada que você faça, de produto A para produto B. Exemplo disso foi a máquina, como é que se chama? Motoniveladora, que não chegou a trabalhar 30 dias, pelo que eu soube, já teve problema mecânico. Então as empresas, eu já lhe passo a palavra, as empresas muitas vezes interessadas, elas usam e legalmente de várias citações, e é pertinente até, para impugnar determinado edital, e fica muito difícil, porque eu montei editais de licitação, fica muito difícil, dentro da especificação, você não comprar gato por lebre, infelizmente. Tá? Esse é um dos grandes problemas das gestões públicas. Por quê? Porque você quer comprar uma máquina, né, uma motoniveladora, que tinha máquinas que estavam 17 anos rodando, não dava problema na garagem. Aí vem uma máquina nova, especificada tecnicamente, que não durou um mês. Aí a comunidade está pagando. Ah, tá, mas o preço foi menor. Daí você vai ver, tá, o custo-benefício. Tá? Infelizmente, vereador Paulinho, e muito bem formulado seu requerimento, o senhor tem que fazer dentro do seu papel fiscalizatório, é muito importante, mas infelizmente, muitas vezes os produtos que chegam, que foram muito bem especificados, eu sei isso por causa de viatura de polícia militar. Nossos policiais militares quantas vezes questionaram por que compraram determinado veículo que para subir a Serra das Mortes não chega no Rio da Areia. Mas a especificação técnica. Eu acho que a legislação tem que ser revista. E talvez o governo Bolsonaro, que está imprimindo uma série de mudanças nesse país,
também tem a sensibilidade, através do Ministério da Economia, enfim, de fazer a revisão dessa legislação. Porque, infelizmente, grande parte das gestões públicas estão tendo problema nesse sentido. E isso não é a questão só de uma moto niveladora, mas todos os editais que têm valores vultuosos considerados, né? Infelizmente, o que se apresenta, nós temos aí muitos asfaltos aí para serem questionados. Seria isso. Muito obrigado e parabéns pelo requerimento, vereador Paulinho. Senhor presidente, Com o vereador Nilson Kucharski. o Coronel Mário tem razão. Na Secretaria de Obras, essa motoniveladoura, ela trabalhou 10 dias, Coronel. 10 dias se desmontou. Soltou, furou intercooler, soltou hélice, 10 dias. Ela ficou 40 e poucos dias, com 10 dias de trabalho, ela ficou 40 e poucos dias parado. E estão sofrendo com ela até hoje. Recebemos também, em 2018, uma carga de tubo de PVC que simplesmente não tem como usar. Usamos aqui no loteamento Santa Cruz, tivemos que tirar por causa da má qualidade, que é o tal de menor preço. É isso. Continua a discussão. Com a palavra, vereador Paulo Glinski. Senhor presidente, com relação ao requerimento, vereador Paulinho, não há nenhum questionamento da minha parte, é requerimento que merece de fato ser aprovado e que venha a resposta até para que a gente possa esclarecer esses fatos aí que até foram levantados pelas empresas e até a comunidade também tomar ciência da situação. E parabenizando pelo requerimento, eu queria mais entrar na linha do que o vereador Coronel Mário colocou, o vereador Nilson também, porque, por exemplo, o Tribunal de Contas e os Tribunais de Contas, de maneira geral, eles querem que os municípios padronizem a sua frota. Se você tem uma frota padronizada, é muito mais fácil na questão de ferramentaria, na questão de manutenção. Quer dizer, isso é o básico. Você tem uma frota padronizada numa determinada marca, é muito mais fácil para você poder fazer a tua manutenção. Agora, você não pode, no edital de licitação, escolher a marca. Então, o próprio tribunal que recomenda, padroniza a tua frota, te proíbe de colocar determinados requisitos para que uma marca que seja conceituada, por exemplo, participe ou ganhe a licitação. Você não pode, você tem que deixar geral. E nós tivemos aqui em Canoinhas, e eu me recordo, até porque, vereador Paulinho, muitas vezes usei a tribuna para me manifestar sobre esse tema, o vereador Célio vai se recordar. A prefeitura fez uma licitação, uma época, para aquisição de pneus, e com uma determinada especificação de lonagem nesses pneus, e houve uma impugnação de algumas empresas, não, está direcionando para uma determinada marca, e foi retirada essa lonagem, e ganhou aí um pessoal lá de Fortaleza, que vendia pneus coreanos. Foi equipada uma patrola aqui na Secretaria de Obras, numa sexta-feira de manhã, para fazer um patrulhamento lá na região de Paula Pereira, e ali na região da Sereia, ela estava com 3 ou 4 pneus furados, ela estava se deslocando, sem trabalhar. Então, a lei de licitações, na verdade, ela foi feita, é importante, ela está em vigor, mas ela abre brecha para malandragem vir criar problema para as administrações públicas. Ela tem coisas boas que têm que ser mantidas, mas tem coisas que são ultrapassadas. Ela tem situações hoje que permite que, na questão do maquinário, não, você não pode colocar determinada potência de motor porque está direcionando para uma determinada marca. Aí você tem que deixar geral. Aí vem, dentro da situação que Vossa Excelência coloca, vai ganhar no preço aquela marca. É como se nós licitassemos, eu quero comprar um carro. Pronto, um carro. Vai ganhar o quê? Vai ganhar o de menor preço. Ele vai servir para a nossa finalidade? Não. Então, esse ponto é um ponto que nós temos que cobrar. O Brasil vive uma mudança aí de mentalidade administrativa a nível federal. A gente tem um congresso com bastante pessoas novas lá, que de repente vão vestir a camisa dessa mudança. Essa é uma mudança importante. A lei de licitação nossa, a Lava Jato, que nós assistimos no dia a dia na TV lá, é o símbolo da morte da lei de licitações. Os grandes grupos lá, ninguém fraudou uma licitação no edital, eles fraudaram na união deles formando cartel. Então nós temos que mudar esse ponto também, senão nós ficamos nessa situação aqui. Muitas vezes o município comprando um produto sem qualidade, que em outros países talvez já nem vendem mais, mas vem aqui, vende que vai ter o menor preço, vai ganhar, vai trabalhar uma semana e vai quebrar. E daí, muitas vezes, nem peça não consegue para reposição.
Continua a discussão. Com relação à patrola, foi na rua Fauri de Lima, próximo à minha casa, eu escutei o estrondo. O que houve? É um absurdo isso, é um absurdo. Isso essa lei de licitações, 8666 de 93, é uma lei que prejudica o povo, na verdade. No fundo é isso, né? Porque quem está lá no dia a dia, lá na Secretaria de Obras, enfim, ou seja, quem opera a máquina sabe da capacidade dela, do que é melhor. E em algumas oportunidades, vereador Paulo Glinski, vereador Coronel Mário, eu questionei o setor de licitações que não sabe fazer o edital, né? Porque há muitas coisas que é um absurdo da forma que foi feita, mas é o que pode ser feito. Nós tivemos aí no passado uma situação em que me foi dita que a questão era o excesso de zelo. É meio complicado você, né, ouvir isso, você está sendo penalizado por excesso de zelo. Com relação a equipamentos, a Secretaria de Obras no passado comprou umas patrolas, a Volvo foi uma das que eram boas, a Caterpillar, até que chegou uma porcaria, vendido por um preço menor, né? E aí tivemos que comprar uma porcaria. E não atende as nossas necessidades. E aí vem um grande problema. Trabalhou 10 dias, tinha garantia, sim, mas teve que mandar para a empresa, ficou 45 dias parado, dias de sol, a população precisando, né? A Secretaria de Obras sendo penalizada, o prefeito e também os vereadores, né? Por que não se trabalha? Mas não se trabalha por quê? Por causa dessas porcaria. Então, realmente, eu não sei exatamente o que fazer. Primeiro passo seria essa, alteração da lei. Atualizar ela hoje, né? Porque a tecnologia que nós temos hoje, quem não quer ter uma máquina com tecnologias com preço razoável? Né? Porque o problema é que você compra, às vezes a distância do preço não é tanto, mas você deixa de adquirir produtos bons, que você sabe que vai aguentar, porque tem que atender a lei. E aí, sou obrigado a concordar com os senhores vereadores, de que a malandragem nessa história, né, acaba sendo quem ganha, e não a população, quem acaba ganhando. Quem sabe utilizar da lei, etc, etc. Não pode isso, não pode aquilo. Isso tinha que mudar. Realmente precisa mudar, senão o grande perdedor dessa história é o povo, é a população. Então, eu sou favorável ao requerimento, né? Pedido de informação é um direito do vereador, tem que realmente pedir. Eu ouvi lá na Secretaria de Obras que me parece que o Ministério Público concordou com esse edital. Eu não sei se isso é verdade, tomara que seja, contrariando essas empresas, vereador Paulinho. Mas eu quero, né, dizendo, não, está autorizado sim essa licitação. Até é importante o senhor trazer esse tema para discussão, para que a gente realmente tenha conhecimento. O Ministério Público nosso concordou? Sim ou não? Tem conhecimento disso? Sim ou não? É a questão do servidor que está falando lá com conhecimento? Sim ou não? Né? Para que a gente possa realmente discutir, porque o povo brasileiro merece pagar, que o seu dinheiro seja bem usado, bem aplicado. E essa lei não deixa aplicar bem o dinheiro público. Vereador Paulinho, senhor, que futuro operador do direito, quando nós formulávamos os editais juntamente com a prefeitura, tem um juridiquês muito famoso na formação do edital e nas defesas das impugnações, chama enfeitar o pé do pavão. O pessoal enfeita o pé do pavão, realmente você chora quando você vê, né, os motivos de impugnação. Mas parabéns, realmente nós temos que exercer nosso papel de fiscalização. Senhor presidente, só para concluir ali, o vereador Paulo Glinski comentou ali a respeito da não ter peça de reposição, e essa máquina não tem peça de reposição. E a diferença de preço, 46 mil, para Caterpillar. Essa é a lei de licitações, olha só. Dá vontade de chorar. 46 mil ganhou o menor preço e a qualidade não ganhou. Essa que é a questão. Continua a discussão. Não havendo mais vereadores que querem discutir, coloquem em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram.
Está aprovado o requerimento 213/2019. Requerimento 214/2019, de autoria do Edil Chico Mineiro, requer que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo prefeito municipal Gilberto dos Passos e a senhora Morgana de Schnabel Lessa, secretária de administração, solicitando reforçar a equipe do setor de compras da prefeitura, pois é um setor importante para o funcionamento de todas as secretarias. Demanda tempo para a realização de orçamentos, autorizações de fornecimento, consultas e CNDs. E muitos pedidos para pequenos reparos como portas, janelas, torneiras ou compras de itens e serviços essenciais para o funcionamento de equipamentos ficam parados porque há muitos pedidos ou poucos funcionários para atender aos secretários municipais. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado em votação única o requerimento 214/2019. Requerimento número 215/2019, de autoria de toda edilidade, solicito que seja encaminhado ofício ao senhor Marcos Sintra, secretário da Receita Federal do Brasil, solicitando informar se existe previsão para o fechamento da delegacia da Receita Federal no município de Canoinhas, estado de Santa Catarina. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Conforme falei nas comissões, agradeço aos senhores por assinarem esse requerimento. Subtenente Jacomel, nós somos muito cobrados enquanto representantes da comunidade, por que muitas repartições de Canoinhas são sendo transferidas para outros municípios, e eu escuto muito falar isso, por que vocês não estão fazendo nada? Dentre os preceitos que são legais, aquilo que nos é possível estamos fazendo. Talvez isso seja um boato, né? Vinculou também no site J+, essa notícia através do jornalista Ednei Vassuaski. Espero que seja um boato, mas a gente recebe muita informação e contra-informação. Então, muitas vezes a gente formula o requerimento esperando uma resposta oficial. Espero que não ocorra. Falou a vereadora Norma, a nossa Receita Estadual foi para o outro município e hoje as pessoas falaram que não ia ter problema. Teve pessoas que se utilizaram dessa tribuna vindo de caçador para defender a transferência da Receita, e hoje quem na prática, né, está sofrendo são novamente o cidadão. Então, enquanto vereadores, estamos fazendo a nossa parte. Seria isso, muito obrigado. Continuando a discussão, com a palavra, vereador Norma Pereira. Senhor presidente, é de extrema importância, até porque no site da Receita Federal do Brasil você não consegue reativar um CPF de alguém que foi a óbito, por exemplo. Uma pessoa vai a óbito, o cartório comunica, a Receita Federal já bloqueia. Aí precisa fazer o inventário, pegar a CND, tem que fazer a declaração do espólio, você tem que ir lá reativar. Você não pode reativar pela internet, você tem que ir no balcão da Receita Federal. Alguma divergência no nome, a pessoa vai no INSS, tem uma divergência no cruzamento entre INSS e Receita Federal do Brasil, a pessoa precisa fazer a atualização de dados cadastrais do INSS e tem que ir na Receita ver o que está acontecendo. Se os senhores forem lá um dia de tarde, ali às 2 horas, vão ver a quantidade de pessoas sentadas ali esperando atendimento com problemas. Nós, daqui, Bela Vista do Toldo, Major Vieira, Três Barras, enfim, eu não vejo hipótese alguma essa unidade ser fechada. O problema é falta de um fiscal, mas não tem problema, que fiquem os técnicos aqui, um fiscal pode responder virtualmente lá de Joinville, mas a unidade aqui com os servidores, ela tem que continuar. E aqui seria uma oportunidade, há uns 3 anos atrás, também falou-se em fechar a Receita Federal. Daí CDL, Sindilojas, enfim, todos se articularam e conseguiram com que viesse uma fiscal para cá. E é o momento de a gente fazer isso também, porque a Receita Estadual não é tão fácil, em hipótese alguma, como foi comentado aqui. Então, primeiro que o site funcione bem, que a gente consiga fazer tudo pelo site, e depois eles podem fechar. Mas enquanto nós não tivermos a prestação dos serviços via online, nós temos que batalhar e permanecer esse órgão aberto aqui para facilitar a vida da nossa população, sem sombra de dúvida. E até porque os horários de ônibus disponíveis, que as pessoas têm não tem condições de carro ou pagar alguém para levar, não coincide com o horário de funcionamento das agências. É muito complicado o negócio. Se pegar lá a tabela dos horários do ônibus com o horário de funcionamento,
Gente, é muito triste, principalmente ainda para quem é do interior, enfim, e problema tem todo dia e toda hora, e muitos, e não são poucos. Continua em discussão. Não havendo vereadores que querem discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado em votação única o requerimento 215/2019. Requerimento número 216/2019, de autoria de Edil Cordão Mário, requer que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo prefeito municipal Gilberto Spassi, a senhora Morgana Schnabelé, secretária municipal de administração, solicitando informar quem são as pessoas responsáveis pela certificação do recebimento dos materiais e serviços por parte do Poder Executivo Municipal. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador autor. Senhor presidente, rapidamente, só justificar esse requerimento. Eu havia formulado um requerimento semana passada com relação ao Colégio Frei Fabiano Gaidzinski, acessibilidade, e me mandaram uma foto hoje à tarde, inclusive levantando uma cadeira de rodas para adentrar o colégio, funciona o EJA, né? Então a minha preocupação é o seguinte: eu já havia sido indagado anteriormente, final do ano passado, com relação à tubulação de gás que foi entregue ao colégio com um problema. E agora a rampa de acessibilidade. Isso não é uma crítica ao Poder Executivo, nem ao secretário de Planejamento, só que se fizer parte do projeto, e quem certifica o recebimento da obra, enfim, tem que haver essa fiscalização. Como bem o senhor falou, a questão das roçadas, e trouxe para essa Casa de Leis, talvez seja um pouco difícil, eu vou falar com a secretária Morgana, de repassar todos esses nomes, mas até para a gente ter conhecimento, né, dessas pessoas que são responsáveis, a gente conversar com elas no momento da certificação do recebimento. Isso é extremamente importante, do serviço, do material, seja o que for. Serei isso, muito obrigado. Continua a discussão. Não havendo mais vereadores que desejam discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como estão. Aprovado o requerimento 216/2019. Requerimento número 217 de 2019, de autoria do Edil Vilmar Sudossi, que requer que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto Spassi, solicitando informar o valor do movimento econômico no ano 2018, que encerrou no dia 31 de março, detalhando o movimento agrícola, prestação de serviços, indústria e comércio. Está em discussão. Não havendo vereadores que desejam discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como estão. Aprovado o requerimento 217/2019. Requerimento número 218/2019, de autoria do Edil Paulinho Basílio, requer que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo prefeito municipal Gilberto dos Passos e a senhora Zenice Dreyer, secretária municipal de saúde, solicitando informar quais medidas serão tomadas para que a população não fique desassistida nas especialidades de sobreaviso de pediatria, cirurgia geral e clínica médica. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador autor. Senhor presidente, esse requerimento, infelizmente, eu tive que fazer, e eu quero abordar ele em dois aspectos. O primeiro é que o Executivo consiga achar uma maneira legal de punir essa empresa que vem aqui brincar com a vida dos canoenses e 3 dias antes de iniciar o sobreaviso de pediatria, cirurgia geral e clínica médica, desiste. Isso, não sei os motivos pelo qual a empresa desistiu, mas de qualquer maneira é uma sacanagem você garantir um serviço e quando você está prestes a começar, você desiste e, por óbvio, a Secretaria de Saúde ficou sem um plano B. Esse é o outro aspecto que eu quero abordar desse requerimento. Não é a primeira nem a segunda vez que eu questiono o plano B. Se, porventura, ocorressem problemas nos processos licitatórios, qual era o plano B? Até hoje, eu já fiz esse questionamento algumas vezes e não me foi respondido qual seria o plano B. Ocorre que, agora, por hora, pode ser que amanhã a situação consiga ser resolvida de alguma maneira, por hora, nós temos que partir para o plano B. Porque são 3 especialidades que estão desassistidas. Me preocupa bastante a questão das gestantes. A vereadora Thelma pode até
me corrigiu, não sou expert igual ela em saúde, mas as gestantes podem chegar até a maternidade do Hospital Santa Cruz, mas para acontecer o parto, elas serão levadas até Mafra, né? Ou uma criança que precise de algum cuidado especial feito por pediatra, será inserida no CISREG até que haja vaga para que a criança possa ser atendida. Então, é claro que a Secretaria de Saúde foi pega de surpresa por uma desistência, né? Mas também, por outro lado, quem sabe esses editais poderiam ter sido lançados antes para que isso não ocorresse, né? Como eu falei, eu não tenho técnica suficiente para abordar o assunto com a altura que ele merece, mas dessa maneira que eu encontrei de fazer o requerimento simples aqui, mas que a gente possa responder à população e também pedir. Eu sei que a secretária Zenessi é sempre preocupada em resolver os problemas com bastante agilidade, pedir que seja feito da melhor maneira e mais rápida possível para que os munícipes não fiquem desassistidos nessa situação. Obrigado. Com a palavra, a vereadora Thelma Bley. Boa noite, vereadora Norma, vereadora Camila, os demais vereadores. Boa noite, pessoas da comunidade aqui presente, assessores da casa e internautas. Este assunto, hospital, saúde ambulatorial, saúde hospitalar, né? Um assunto que tem nos deixado bastante cansados até. Não cansados porque não queremos ajudar ou colaborar, é porque nós torcemos para que tenhamos um hospital atuante, ativo, atendendo toda a comunidade de Canoinhas e região. Várias vezes eu falei aqui dos equipamentos que o hospital tem e da capacidade que ele tem de trabalhar em escala e escopo, e com isso faturar mais. Eu sempre falo muito na questão da receita, se perde muito. Temos ótimos equipamentos, temos um ótimo adensamento tecnológico, radiológico, que não é ocupado na sua totalidade, podendo gerar mais receitas, enfim. Se eu ficar aqui falando, vou ficar 3 dias, né? E eu coloco que é uma questão, a questão da receitas e despesas é uma questão de gestão. Vivemos uma crise política, socioeconômica, cultural, de todas as formas, nesse momento no país. E estamos pensando que tudo pode ter jeito, tudo pode melhorar, mas ainda estamos na expectativa. Quando ouvindo vocês falarem, né, na questão da prestação de contas do hospital, então, o vereador Vilmar Sudoski, quando ele coloca esse termo de cooperação, uma contratualização para com o hospital, ele só mudou de nome, né? Porque sempre foi feito um plano operativo entre Estado, Prefeitura e Hospital Santa Cruz. Eu, como fui gestora há quase 12 anos, o Hospital Santa Cruz, eu não vou dizer o hospital, né? A gestão nunca cumpriu o plano operativo. Esse número de cirurgias que foi definida a mesa ali em cada especialidade bate bem com a demanda represada que se tem hoje em cirurgia geral, otorrino, tá? Essa questão da complementariedade financeira, ela é legal, é uma lei federal, né? Ela está respaldada pelo setor maior. A complementariedade já pela defasagem da tabela SUS. Eu acredito que aí, nesta gratificação, não deve ser só para o médico, porque quando o Estado paga uma bonificação, tem uma parte que é do médico, outra parte que é do hospital. Então, até tem que esclarecer isso com a secretária de Saúde. Vejo que é uma boa forma, que foi bem feito, bem estudado, e quero eu acreditar que esses procedimentos sejam realizados conforme os números que foram colocados ali. Quero eu acreditar que o nosocômio, Hospital Santa Cruz de Canoinhas, vai fazer a devida prestação de contas minuciosa, transparente, como até hoje não ocorreu. Todo mundo sabe disso. Não é novidade para ninguém. Não estamos julgando pessoas, não estamos acusando ninguém. Nós só queremos saber aonde está sendo aplicado o dinheiro, porque
nós estamos assinando embaixo disso aí, dessas transferências lá para o hospital. Vereadora Norma, logicamente que o hospital ele recebe pelos serviços prestados, mas ele não recebe só pelos serviços prestados. Muitas formas de convênios e subvenções de valores altíssimos que nunca vieram à prestação de contas minuciosa. Aquela prestação de contas que foi feita no ano passado aqui, ela foi superficial, foi nos entregue um papelzinho desse tamanho, que eu achei uma falta de respeito, tá? Falta de profissionalismo. Tem que ser entregue balancetes minuciosos, esclarecidos, tem que ver se o produto lá, como o senhor fez, vereador Nilson Kochaski, na sessão passada, aquele requerimento, que inclusive vieram perguntar se eu não tinha envolvimento, enfim, né, porque daí tudo, também sou ameaçada, né, mas eu não tenho medo de nada e de ninguém. O que eu falo com responsabilidade. Eu lhe digo que o hospital, sim, ele tem que fazer orçamento, ver 3 preços do que ele está comprando, material médico hospitalar, medicamentos, contratação de serviços de terceiros, ele tem que fazer sim, porque ele recebe um percentual muito grande de recursos públicos. Então, tudo que o senhor coloca e pede, nós somos cobrados pela comunidade e nós estamos aqui para fiscalizar. A gente quer que o nosso hospital funcione muito bem. A gente quer que o Derby vá muito bem na gestão dele. Mas a gente também precisa de prestação de contas. Esses dias eu estava lendo sobre a nossa corresponsabilidade em ficar aprovando certas coisas aqui, tá? Que depois a gente não sabe direito para onde foi, né? Tomara que tudo tenha sido bem aplicado, né? Porque a gente pensa no bem da comunidade. Mas o hospital nunca prestou contas, o plano operativo nunca foi cumprido na integralidade. Então, vereador Vilmar Sudowski, eu espero que esse documento que o senhor leu, que foi bem elaborado, ele seja cumprido na íntegra, que os nossos pacientes possam ser atendidos, para que os seus casos de saúde não se agravem, o que eu tenho falado aqui já desde que eu assumi esta cadeira, né? E eu penso que tem tantas coisas que poderiam ser mais fáceis se houvesse a transparência no processo, que não precisava estar lá no Ministério Público, toda essa bagunça, esse auê, se fosse tudo esclarecido minuciosamente. O SUS paga pouco, paga. Esses desentendimentos entre médico, que vem para a licitação, daí não vem, deixa de vir, as gestantes vão ficar sem atendimento, meu Deus, eu não deixava chegar a esse ponto. Tem que ter o plano A, o plano B e o plano C. O gestor de saúde, ele dorme pouco, tá? O diretor do hospital dorme pouco. Isso eu acredito que não estão medindo esforços, mas a gente tem que pensar na gestante. Já está nervosa, frágil, porque vai ter um filho ali, não sabe se vai conseguir chegar lá em Mafra. Nós tivemos casos que ocorreram, que foram muito graves e ficaram sequeladas. Mãe, criança, tá? Aí, pediatra, meu Deus, gente, onde nós estamos, quantas crianças nascem com problemas cardiorrespiratórios, enfim, que tem que ser transferidos ou que tem que receber o atendimento do pediatra ali na hora. E muitas vezes o doutor Márcio Tremel, anestesiologista, fez a vez do pediatra naquele centro cirúrgico. Tá? Muitas vezes. Não estou falando mal de nenhum pediatra aqui, jamais. Eu só fico muito preocupada com esta falta das especialidades trabalhando, porque eu, enquanto gestora, cuidei muito disso. E eu sofria muito, mas eu não deixava o serviço parado. Eu sofria, eu ia, tinha médico que ia lá e fazia 48 horas de plantão, ficava dormindo dentro do hospital, na época em que nem existia o plantão presencial na maternidade. Mas isso teve que ocorrer aqui para que nenhuma gestante tivesse sequelas. Então, falamos em prestação de contas, falamos em baixa tabela SUS, agora já está bem, não está ruim ali não, viu, vereador Vilmar? E fora as outras subvenções e convênios que é repassado para o hospital, né? Eu acho que vou reiterar aqui a nossa responsabilidade em estarmos assinando essas coisas aí, aprovando, então nós precisamos de prestação de conta minuciosa. Vou reiterar a questão de quando eu digo que nós temos que cuidar da população e não que nos calem.
fique quieta, você está pegando no pé, o que que você... Eu não quero nada, eu não quero cargo de ninguém. Eu já tenho tudo o que eu preciso. Eu já fiz muita coisa, muito mais, e quero fazer muito pela população de Canoinhas. Agora, eu também não vou me calar. Só que tem horas que o balde d'água, ele transborda. Porque parece que há uma força tão grande, parece que tem uns do lado de uma corda, lá do hospital, e outros do lado de cá, porque parece que tem alguma coisa no meio da corda que não pode aparecer. Mas se tudo que está certo pode ser transparente, por que precisa ir para o Ministério Público, para a promotoria no meio? É tão fácil prestar contas. A gente prestou contas a vida inteira para o Tribunal de Contas. Não respondi nada até hoje. Foi tudo feito muito certo, muito transparente. Quando houve alguma dúvida, alguma sugestão, a gente acatou e foi lá e fez diferente. Tá? Então, eu fico preocupada com tudo isso que foi falado hoje. E com a questão dos médicos, pior ainda. É uma gestante nervosa, sem ter um obstetra para atender, sem ter um pediatra. O cara chega lá na unidade de pronto atendimento, que é da prefeitura, os funcionários são da prefeitura, funciona 24 horas, tá. Mas quando ele precisa adentrar a porta do hospital, ou ele vai para a UTI, ou vai para o centro cirúrgico, ou vai fazer uma tomo ou uma ressonância, porque a coisa não está boa. Né? Então, aí eu digo, né, a gente tem que ter o plano A, o plano B e o plano C. Eu não estou responsabilizando uma pessoa em específico, nem duas. Eu estou responsabilizando uma equipe de gestores, tanto ambulatorial como hospitalar. Como que vão ficar as gestantes e o povo doente aqui de Canoinhas, se é dispensado tanto dinheiro lá para o hospital? Como? Tá? A minha preocupação é com o povo doente. Essas briguinhas, essas vaidades vão ter que acabar, porque isso está cansando já. A população não quer saber disso. Eles querem chegar lá e serem atendidos. Era isso. Continuando a discussão. Vereadora, a vereadora me citou ali, e eu quero dizer o seguinte, que a minha colocação com relação a essa proposta, e que foi relacionada e teve as tratativas com todas essas pessoas envolvidas, eu achei interessante buscar isso. Isso está no nosso projeto, no projeto que nós estamos aprovando. Nós estamos aprovando um projeto original, mas ele estava anexo ao projeto. Então, como é uma proposta nova que veio, e eu achei ela interessante, e como muito bem colocou a Vossa Excelência, que não precisaria vir através de uma recomendação da promotoria. Isso deveria ser natural e normal sempre, né? Mas só quero reforçar, dizendo que consta do projeto, é um relatório que faz parte do projeto, né? Nós estamos agora com o nosso projeto, que foi encaminhado para cá, nós estamos autorizando essa proposta se concretizar, né? Então, dizer que eu achei interessante, por isso que eu acabei abordando o assunto, e eu acho que causou toda essa discussão e esse comentário que foi relatado, e trazendo mais transparência a tudo. Com relação a ser R$600 ou R$500 relacionado às cirurgias, aqui ele não relata exatamente se o hospital terá uma participação ou se é somente de honorários médicos. Ele não traz, eu li ele na íntegra aqui, não identifiquei isso, certo? Mas deve ter uma tratativa interna que deve estar falando sobre isso. Inclusive, eu já conheci a proposta, a secretária de Saúde, Zenici, já havia informado a respeito desta bonificação que seria paga em cima dos procedimentos, até para que até para que se dê vazão a essa demanda represada, né, e para que as pessoas sejam realmente atendidas. Então, né, eu espero que isso seja cumprido por parte do hospital. É isso. Continua em discussão o requerimento do vereador Paulinho Basílio. Eu até creio que esse anexo, de usar esse termo, que compõe o projeto de lei, seja divulgado para a população, para que ela saiba, né, o que nós estamos autorizando o prefeito a pagar com relação a quantas cirurgias, para quais especialidades, quais os exames, né, porque aí nós estamos dando publicidade àquilo que nós aprovamos, para onde vai o dinheiro público.
Voltando ao requerimento do vereador Paulinho Basílio, continua a discussão. Não havendo mais vereadores que queiram discutir, eu coloco em votação os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em votação única o requerimento 218/2019. Requerimentos número 219, 220, 221, 2019, de autoria de toda edilidade. Requer que sejam registrados nos anais do Poder Legislativo canoense voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Norberto Dominico, ocorrido no dia 31 de 3 de 2019, do senhor Raul Bigas, ocorrido no dia 30 de 3 de 2019, e da senhora Aldaci Lanque, ocorrido no dia 29 de 3 de 2019. Por se tratarem de requerimentos de profundo pesar, a mesa defere automaticamente. Era o que continha, senhor presidente. Passamos às explicações pessoais. Solicito a primeira secretária informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Vereador Vilmar Sudowski. Com a palavra, vereador Vilmar Sudowski. Eu só quero parabenizar o nosso assessor de imprensa, que no último final de semana formou-se em jornalismo. Então, Juscelino Biluca, sucesso, né, para você nesta jornada aí. Parabéns pela formatura e muito sucesso. Mais algum vereador inscrito? Não havendo mais vereadores inscritos, só lembrando que no dia de amanhã estará presente nessa casa e fará uso da tribuna o prefeito Ari Galeski, prefeito de Timbó Grande, que vai apresentar o projeto de pavimentação do SCC 120. Quero convidar então a população. Gostaria também que a nossa assessoria de imprensa fizesse esse convite extensivo a toda a comunidade e principalmente a comunidade do interior do distrito de Pinheiros, que é aquela que faz uso dessa via, né, seja para questão de locomoção para a cidade, para aquisição de fazer compras no mercado, etc., mas também atendimento médico e também para escoamento da sua produção. Então eu gostaria, aproveitando aqui a presença do seu Sérgio Moreira, representante da Nativa, né, que também transmita esse convite nosso para a participação da comunidade na sessão do dia de amanhã. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, marcando outra para o dia de amanhã em horário regimental.